caralho, que eu te mato, diabo. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 turistas soviéticos desapareceu no norte das Montanhas Urais. E para você que não sabe, Montanhas Urais se constituem em uma única coisa: separar as fronteiras entre o continente europeu e asiático, além de que são extremamente ricos em recursos naturais como ouro e cobre. Dito isso, 2 semanas mais tarde, os seus corpos foram encontrados na base do Monte Upton, que na língua dos indígenas significava a Montanha dos Mortos. Nome dado em homenagem ao líder da expedição, Dyatlov. Muitos anos mais tarde, uma estudante americana, Holly King, ela reuniu um grupo e decidiu ir a esse lugar misterioso. Foi feito um filme sobre uma expedição de cientistas americanos que tentaram resolver o mistério da morte do grupo, Dyatlov, mas foi sem sucesso. A professora de Holly sugeriu que ela ocupasse nesse caso para seu projeto de psicologia, e ela convidou seu amigo Jensen para trabalhar nele como diretor cinematográfico. Eles se candidataram a uma bolsa e venceram. A professora referiu que tinha tomado conhecimento disto através de um romance do jornalista que morreu num acidente após a publicação dos livros. A explicação mais comum é por hipotermia, embora essa situação possa ocorrer em pessoas expostas ao frio. Neste caso, todos os 9 turistas começaram a tirar a roupa ao mesmo tempo, o que é simplesmente impossível. Outra explicação frequente é uma avalanche, mas se ouviram a avalanche, por que é que ficaram sentados perto do acampamento durante 3 horas sem sapatos? Assim, há muitas respostas para essa pergunta, fazendo parecer que a verdade nunca será conhecida. A primeira etapa da viagem é um voo de Oregon para Chubin, de onde o grupo seguirá para a Montanha dos Mortos. O nome foi dado pelo povo Moni devido a uma série de mortes inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos. A expedição inclui uma engenheira de som, Denise, o alpinista Andy e seu amigo Howard, que passou o ano inteiro conhecendo os Himalaias. Depois de reunir o grupo, começaram a se preparar, comprando comida, estudando mapas e treinando nas montanhas. No dia 25 de janeiro, a equipe partiu. Algum tempo depois, todos os canais de televisão norte-americanos deram a notícia do desaparecimento de 5 estudantes do Oregon nos Montes Urais. As equipes de salvamento conseguiram encontrar os seus pertences, barracas, mochilas e outros equipamentos. Um jornalista da televisão russa relatou sobre o estranho desaparecimento do grupo de documentaristas americanos. Embora os especialistas estejam criando suas versões sobre a razão do desaparecimento. No inverno, a temperatura aqui pode cair para 50 graus negativos, com fortes ventos cortantes, cuja direção muda constantemente. Isso significa que, se uma pessoa caminhar contra o vento e pensar que está andando direito, pode andar em círculos. Especula-se sobre a intervenção de alguns engenhos extraterrestres, que muitas testemunhas viram nesses locais. Os anciões Moni falam de barulhos e bolas de fogo sobre as montanhas nos dias em que o grupo de Dyatlov desapareceu. Eles consideram que esses lugares são um portal para outro mundo. Os estudantes queriam repetir a famosa expedição de Dyatlov e parece que conseguiram. Os socorristas conseguiram encontrar uma câmera que captou os últimos dias dos documentaristas. Um grupo de hackers colocou as imagens no seu portal que mostram Holly desabafando sobre as sombras que a seguiram desde que a porta foi aberta. Jensen acalma a mulher, mesmo tendo certeza que não conseguirão sair daquele lugar. A cena muda para um mês antes, quando os estudantes animados e alegres viajam de trem para os Montes Urais, onde se divertem na esperança de alcançar a fama mundial. Andy está orgulhoso da sua descoberta, um telefone com GPS que o ajudará a navegar nas montanhas. Em breve, o grupo chega à cidade de Evil, onde pretendem entrevistar o único membro sobrevivente da expedição de Dyatlov, que abandonou a rota devido à doença e que agora se encontra internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, os médicos não permitem que os americanos entrem e só consegue ver o homem, que mostra um papel dizendo "saiam". À noite, o grupo vai a um bar local. O barman lhe serve uma bebida local e diz que o grupo de Dyatlov passou por lá em 1959 e bebeu o mesmo que os americanos. Aí, conhecem Sergen, que sabe falar inglês, e os leva até a aldeia divisa. O último ponto antes de partirem para a estrada. O homem conta que a sua tia, uma professora de inglês, participou da busca do grupo de Dyatlov. Ela afirma que, em 1959, não foram encontrados 9, mas 11 corpos perto da montanha. Ao lado dos 2 últimos, que pareciam muito diferentes dos outros, havia um dispositivo desconhecido, mas nada disso foi mencionado nos relatórios. Depois da conversa, a galera partiu a pé. Então, eles param e montam suas barracas, enquanto o tempo começa a mudar. Howard prepara a janta e os companheiros se divertem brincando uns com os outros.
À noite, o pessoal vê luzes estranhas e lembra-se de relatos de raios alaranjados sobre o acampamento do Dyatlov, mas decidem que ainda não vão conseguir resolver esse mistério e vão dormir. No entanto, de manhã, reparam que, em volta das tendas, há inúmeras pegadas de pés descalços, de tamanhos incomuns, que se assemelham a pegadas humanas. O mais interessante é que as pegadas não têm início e nem fim, como se as criaturas não tivessem vindo para o acampamento, mas sim voado para lá. Mesmo assim, os alunos partem para explorar a área. Rapidamente, os estudantes encontram uma estação meteorológica abandonada e encontram as mesmas pegadas. Na cabine da estação, encontra-se uma língua humana arrancada. Denise entra em pânico e pede a Holly que vão embora, mas logo é acalmada pela equipe. Holly admite que tem um sonho parecido com montanhas, neve e uma porta com escuridão atrás dela. Depois, ouviu falar da passagem de Dyatlov e pensou que iria descobrir tudo aqui durante a sua exploração. A câmera filma duas figuras humanas correndo ao fundo. Mais tarde, eles vão mais longe e de repente chegam à passagem de Dion. 9 pessoas acamparam nesse lugar, jantaram e foram dormir, mas entre 9 e 11 da noite, algo que as autoridades chamam de força desconhecida e incontrolável os obrigou a deixar a barraca com tanto medo. Onde fazia 28 graus negativos, Holly marca os locais onde os seus corpos foram encontrados. O primeiro cadáver é o de Rustam Sloben, seguido de Igor Dyatlov, que é o líder do grupo e a pessoa com mais experiência turística. Foi provavelmente a sua ideia de deixar a barraca. Já Zenida Karova estava mais perto do acampamento e foi a única vítima que reagiu, pois a sua língua e a maior parte da sua boca foram arrancadas. Leoda Mila Dubinina, Nikolai Tibubrinol, Alexander Zolotaryov, a causa da morte para todos foi hipotermia, mas Rustam e Nikolai tinham o crânio gravemente ferido, enquanto Leoda e Alexander tinham as costelas partidas. Além disso, o corpo de Alexander tinha um elevado nível de radiação. Mas de onde e por quê? Apenas George e Yuri se sentaram junto ao fogo apagado e congelaram até a morte. E enquanto Holly está pesquisando, Andy fica surpreso com o fato do grupo ter percorrido 22 km em um dia, enquanto os relógios, o GPS e até a bússola deixaram de funcionar. Uns sugerem que deixem as montanhas antes que seja tarde demais, mas Holly os convence de ficar e acabar o filme. À noite, Holly repara que o relógio começa a dar sinais e, juntamente com Jensen, encontram um nível de radiação elevado, mas não mortal. Inesperadamente, os estudantes descobrem a entrada de um bunker fechado, com a porta de ferro. Holly quer abri-la, embora Jensen se oponha categoricamente, uma vez que as autoridades russas não a construíram aqui à toa, e fechando algo perigoso na montanha. Verifica-se que a porta está aberta e apenas um pouco congelada. Holly pede a Jensen que não conte aos outros sobre a descoberta, para evitar de causar pânico entre a equipe, que já está assustada. À meia-noite, uma enorme avalanche desce as montanhas, matando Denise, ferindo Andy e arrastando as barracas, e quase todos seus mantimentos. No início, todos discutem para tentar encontrar o culpado da tragédia, mas, gradualmente, percebe-se que foi um atentado à sua expedição, e ajudam Andy e tentam comunicar com o mundo lá fora, de alguma forma. Então Holly fala do bunker, o que enfurece Howard, já que estão quase morrendo de frio, enquanto lá pode estar quente. Mas Andy não acredita neles e rapidamente fica para os conter, enquanto os outros recebem ordens para fugir, e desconhecidos disparam sobre Andy e avançam, ferindo Holly, Jensen e o ferido Howard, que mal consegue entrar no bunker. Os desconhecidos os perseguem, mas os estudantes fecham a porta e acendem a luz. Embora seja preciso, percorrem os túneis e encontram um laboratório cheio de aparelhos e documentos, entre os quais se encontram artigos com o nome de pessoas que morreram no cumprimento do dever. Há também detalhes sobre a famosa experiência americana com o teletransporte. Howard se sente mal e fica quieto, pois Holly promete encontrar uma saída. Prosseguindo, eles encontram corpos velhos e até esqueletizados. Os dois abrem uma outra porta, do qual sente um movimento repentino. Com uma lanterna, eles veem exatamente a mesma câmera que eles têm. Além disso, tem as gravações deles. Jensen recorda o teletransporte de Eldridge, que provavelmente também aconteceu a todos eles. Nessa altura, muitos soldados sofreram mutações, transformando-se em algo incompreensível. Nesse momento, ouvem os gritos de Howard, e logo correm até ele, mas encontram seu amigo sendo dilacerado por mutantes.
que ao perceberem os recém-chegados, os atacam e parecem esqueletos cobertos de pele. Os mutantes parecem possuir a habilidade de se teletransportar, pois aparecem de onde quer que seja. Jensen e Holly deixam o corpo do amigo, correm para fora do bunker e fecham a porta. Para sua surpresa, os mutantes não os perseguem. Os sobreviventes se viram e, em vez de encontrar o campo nevado, eles veem um buraco formando um enorme túnel redondo. Holly atira pedras para dentro e vê que há um portal. Olhando em volta, eles encontram desenhos nas paredes feitos pelos habitantes locais e compreendem que descobriram que esse lugar foi construído por uma antiga civilização que vivia debaixo das montanhas. Eles não sabem para onde os pode levar, para que espaço ou tempo, mas Jensen sugere que precisam se encontrar mentalmente no lugar para onde pretendem ir. E isso vai funcionar. O único lugar que ambos imaginam, claramente, é o ambiente do seu acampamento, perto da entrada do bunker, e eles não têm escolha a não ser entrar no túnel. A cena volta para 1959, quando uma mulher soviética da equipe de busca encontra seus corpos e fica muito surpreendida, porque os socorristas já encontraram todos os 9 membros da expedição. Os soldados se aproximam e levam os corpos para o bunker. Eles querem colocar os americanos com os outros corpos, mas o comandante ordena que sejam colocados numa sala separada para serem examinados por um médico. No entanto, os soldados ficam espantados com as roupas usadas pelos corpos, já que ninguém havia visto algo assim nos anos 50. Os corpos nus de Holly e Jensen, agora com aspecto de corpos mutantes, estão pendurados nos ganchos numa cela separada. O sargento dá um leve tapa na câmera, fazendo com que filme eles. Quando todos saem, as criaturas imploram para reviver. O homem levanta a cabeça e olha para a mulher. Ela dirige o olhar para a câmera e é visível uma tatuagem de uma asa de anjo no lado direito do pescoço, a mesma que Holly tinha. E é isso, galera, obrigado por assistir, por hoje é só. Fui, valeu!